Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Money House Podcast. Este que é o principal palco para a discussão de temas ligados à educação financeira, bolsa de valores, literacia financeira, mercados financeiros. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre a bolsa de valores, tanto na perspectiva de investimentos, como na perspectiva de financiamento, e também vamos poder falar um pouco de como é que está o processo de privatização da Bodiva e como é que os investidores podem também tirar proveito dessa oportunidade que está a seguir. Meu convidado é alguém muito especial, que já se vai apresentar, mas antes de nós começarmos, eu iria pedir, se és novo cá, seja bem-vindo à nossa casa, a minha casa é sua casa, mas não se esqueça, subscreva o nosso canal, ative o sino das notificações, para garantir que não percas nada, nenhum conteúdo semelhante a esse. Ok, agora entrando no nosso tema, Dr. Nivaldo, seja muito bem-vindo ao Money House Podcast. Obrigado, obrigado pelo convite, em nome da Bodiva, mais uma vez, é muito bom poder representar a Bodiva. Sou o Nivaldo Renato Almeida Matias, sou diretor de desenvolvimento do mercado, há sensivelmente 4 anos, com muito gosto, onde tenho aprendido e ainda vou aprendendo, ainda tenho que aprender muito mais, muita coisa sobre o mercado de capitais, e portanto é um prazer estar aqui a representar a Bodiva. Obrigado. Ainda bem, nós aqui agradecemos e ficamos muito felizes com essa abertura que a Bodiva nos tem dado para promover o mercado a iniciativas como essa, né? Para o mercado financeiro, bolsa de valores já não é um tema, né? Todos do mercado financeiro, do mercado de capitais já sabem o que é bolsa de valores, mas para quem só agora nos acompanha, em termos miúdos, como é que podíamos explicar o que é bolsa de valores? Bem, sim, muito diretamente, a bolsa de valores, portanto, é um espaço físico ou virtual onde há o acontecimento daquilo que é a negociação de valores mobiliários, né? É aí que nós temos, portanto, a negociação de obrigações, de ações, unidades de participação. E esse espaço, portanto, é gerido pela Bodiva, enquanto empresa, enquanto gestora dos mercados regulamentados. É um mercado regulamentado que apresenta um conjunto de leis e regras de funcionamento e que tem sobre a sua supervisão e fiscalização a Comissão do Mercado de Capitais. Okay. Ou seja, e para poder aqui, para os nossos participantes, a Bodiva está como um banco, está para o BNA. Okay. Ou melhor, o BNA está para a Comissão do Mercado de Capitais, como a Bodiva está com um banco. E os bancos são supervisionados, fiscalizados, controlados pelo BNA. Neste caso, é a Bodiva que está na parte de gestão do mercado regulamentado e tem como supervisor a Comissão do Mercado de Capitais. Muita gente acaba por fazer essa diferenciação. Será que por causa disso que surgiu o novo modelo de funcionamento? Porque os bancos depois estavam a ter dupla supervisão, porque para o mercado financeiro são supervisionados pelo BNA e depois pelos valores mobiliários eram supervisionados pela CMC. Claramente. Será por isso? Claramente. Okay. Houve essa necessidade, aliás, era uma necessidade que já vinha a ser equacionada há algum tempo, e pronto, para poder haver aqui uma maior transparência e sobretudo o controle ou separação das águas, passou-se então esse novo modelo de funcionamento do mercado de capitais que acabou por acontecer a partir de 1 de janeiro deste ano, onde temos já cerca de 17 corretoras e distribuidoras, e os bancos, portanto, acabam por ficar somente com a responsabilidade da liquidação financeira. Estas corretoras e distribuidoras são os espaços ou os locais onde as pessoas, os investidores hoje em dia devem ter o contacto com elas para poderem colocar uma ordem de venda ou uma ordem de compra. Antes disso, claramente, tem que fazer a sua abertura da conta custódia, que é, portanto, controlada e na verdade, é gerida pela Cevama, que é a Central de Valores Mobiliários da Bodiva, que é o cofre, portanto, destes valores mobiliários. Ok. Esse cofre é gerido pela CMC ou pela própria Bodiva? Pela Cevama, que é, portanto, a Cevama também é uma instituição, além de ser a central, né, também é uma instituição. Não, é um departamento da Bodiva. Da Bodiva. Então, no final, é gerido pela Bodiva. Interessante. Nivaldo, nós, quando falamos do funcionamento da Bolsa de Valores e se formos no site da própria Bodiva para compreender um pouco qual é o funcionamento, nós verificamos que tem diferentes mercados, né? E às vezes fala-se muito em mercado de bolsa,
é a primeira liga e tem um mercado de balcão organizado. Poderia nos ajudar a compreender um pouco melhor a diferença desses dois? Boa questão, obrigado. O mercado de bolsa é um mercado, como tu acabaste de dizer, é um mercado mais exigente, é aquela Liga dos Campeões do continente europeu, né? Onde a exigência é maior. E o mercado de balcão organizado é um mercado, portanto, mais soft, mas que não tira contexto aquilo que é a bolsa de valores, né? O mercado de bolsa é um mercado onde nós temos os títulos de tesouro, por exemplo, a serem transacionados, as ações do Banco BAE, temos também as obrigações agora da Sonangol. Estes dois mercados diferenciam-se mais pela forma de negociação e pelo quadro regulatório, não é? Para o emitente, principalmente. Isso depois na parte de negociação para o investidor. Na questão do quadro regulatório para o emitente, há uma maior exigência naquilo que é a informação que ele tem que apresentar junto do próprio regulador ou mesmo da própria Bodiva. Há um documento muito importante, que é o prospecto, que tem que ser completo. O prospecto é essencialmente um documento que vai radiografar toda a condição da empresa, todo o passado, presente e até futuro da empresa, e vai também mostrar aquilo que é a estratégia, aquilo que é a forma de gestão da empresa, quem gera a empresa, a parte financeira ou contabilística da mesma, e essencialmente a questão dos riscos que esta empresa tem para aquilo que os emitentes aquilo que os investidores devam ver. E a forma de negociação dentro do mercado de bolsa é uma negociação multilateral. O que é isso? Qualquer pessoa pode comprar e vender sem necessariamente conhecer a outra pessoa. Eu vou à minha distribuidora ou vou à minha corretora e digo que quero vender aquela obrigação que comprei no ano passado junto da Sonangol. E é lá que eu vou colocar a minha ordem de venda. Aquela ordem de venda vai estar colocada na nossa plataforma Bodiva para qualquer outro investidor, quando a encontrar, ir também à sua distribuidora ou corretora e dizer assim, olha, há ali uma ordem de 20 unidades ou preço de X que eu gostaria de comprar 10 unidades, 15 unidades ou mesmo a totalidade. E depois a compra é feita. Mas eu que estou a vender nunca vou saber quem é que comprou. Certo. Então é esta forma de negociação. Já no mercado de balcão organizado, a negociação é feita de forma bilateral. Tem que existir uma contraparte, ou seja, vai haver um acordo, não é? Naquilo que é o preço e a quantidade que eu vou comprar e que eventualmente tu possas vender. Ou seja, para haver essa negociação tem que haver sempre esta conversação, este entendimento para que a operação em si aconteça. E no lado do emitente, para aquilo que é a emissão, portanto, de uma obrigação ou mesmo de uma ação, os requisitos são um bocadinho mais flexíveis. Em vez de ter de apresentar um prospecto completo, que vai requerer mais informação, como eu disse há bocado, vai exigir menos informação. Ainda assim, essa informação nunca poderá ser considerada descontextualizada com aquilo que é a bolsa, aquilo que é a exigência que o próprio regulador e a própria Bodiva poderão exigir. Então, são essas diferenças que podemos encontrar junto dos dois mercados. A forma de negociação e o quadro regulatório. Então, podemos dizer, nessas duas diferenças, o mercado de bolsa é muito mais exigente e o mercado de balcão organizado é flexível. É mais flexível para o contexto do emitente. No caso do investidor, é a questão da negociação. Não é? Enquanto no mercado de bolsa eu posso vender a qualquer pessoa sem conhecer, eu no mercado de balcão organizado tenho necessariamente que ter uma contraparte em que eu vá acordar para depois então registrar o negócio em bolsa. Interessante. Eu vou voltar nessa questão quando nós estivemos a falar um pouco sobre os fundos de investimento, porque temos alguns negociados em bolsa e outros não negociados em bolsa. E o caso também das obrigações, porque ainda está a correr as obrigações. Mas para chegarmos lá, eu queria passar primeiro pelos títulos. Mencionou a respeito dos títulos de tesouro que são negociados no mercado de bolsa. O que é que são esses títulos do tesouro e como é que o investidor pode ganhar dinheiro investindo em títulos do tesouro? Bem, essencialmente o título de tesouro é um instrumento financeiro representativo de dívida, né, do Estado. Eu empresto dinheiro a... E normalmente unicamente é emitido pelo Estado. Né? E o Estado faz essas emissões, como nós sabemos, temos as obrigações, outrora tivemos as obrigações indexadas, que até hoje são bastante desejadas, e isso por causa do nosso contexto económico ou financeiro, ou por causa mesmo do tema cambial. Hoje também são os instrumentos de renda fixa com rentabilidade mais alta. Exatamente. Ou temos então depois o tipo de obrigações de médio e longo prazo, que são obrigações não indexadas, né? E também temos os bilhetes do Tesouro, que têm um prazo máximo de maturidade de 1 ano. Então é essa definição que nós podemos aqui apresentar relativamente aos títulos do Tesouro. Relativamente à tipologia de títulos de tesouro, falou dos bilhetes, falou das obrigações não reajustáveis, das indexadas, também das emitidas em moeda estrangeira. No passado, não sei se foi transacionado na Bodiva ou não, havia os títulos indexados à inflação. Certo. Esses,
pelo fato do emitente ter descontinuado, é possível transacionar na bolsa e se alguma altura o emitente, que é o Estado, decidir voltar com esse instrumento, ou mesmo o próprio Banco Central, que tinha os TBCs, que eram os títulos do Banco Central, há mecanismo dentro da Bodiva para que possam ser transacionados caso o emitente decida Claro que sim. Os títulos que foram emitidos, portanto indexados, ou seja, as obrigações indexadas foram emitidas até então, podem e continuam a ser transacionados em bolsa. O que aconteceu foi que simplesmente a Unidade de Gestão de Dívida Pública deixou de emitir novas séries. É que nem os indexados, meia volta aparecem de novo no mercado secundário. O que nós temos são os existentes, que têm a sua maturidade, e a partir dessa maturidade, se não existir uma alteração naquilo que é o quadro de emissão da Unidade de Gestão de Dívida Pública do Estado, não iremos ter novos títulos indexados. Mas para já, os que foram emitidos até então e com a sua maturidade poderão ser normalmente transacionados. Boa. Agora, eu mencionei o mercado secundário e acabei por não explicar. Nivaldo, fala-se muito de mercado primário e mercado secundário. Poderia, para quem agora só começa a investir, ajudar a clarificar o que é o mercado primário e o que é o mercado secundário? Boa. O mercado primário pressupõe apenas o primeiro momento de financiamento do emitente, neste caso o Estado, ou mesmo uma empresa privada, que a partir do momento que faz a emissão de uma obrigação ou mesmo da abertura do seu capital, recebe o dinheiro imediatamente, ou seja, do próprio financiamento em si que ele precisa. O investidor, por sua vez, que vai comprar no mercado primário, já não vai negociar lá no mercado primário, porque o mercado primário só pressupõe uma operação, venda do emitente e compra do investidor. A partir daí, e a partir do momento em que as ações ou as obrigações estejam admitidas no mercado secundário, que é assim aí o espaço onde a Bodiva gera, estas obrigações ou estas ações podem ser renegociadas a um preço diferente daquele que foi então negociado no mercado primário. Ok, bom. Abordamos aqui sobre os títulos de dívida pública, né? São instrumentos de dívidas emitidos pelo Estado. Basicamente, o Estado empresta dinheiro às pessoas e se compromete a pagar depois de um tempo. Agora, aqui entrando na matéria dos títulos de dívida privada, o que é que são obrigações? E a pergunta também que tenho para si é: nós temos hoje, quais são as obrigações que temos no mercado e se elas têm necessariamente de ter a mesma mecânica de um título de dívida pública? Por quê? Digo isto por quê? Porque hoje as obrigações que temos no nosso mercado pagam juros de 6 em 6 meses, muito semelhante às obrigações de tesouro. Isso precisa ser necessariamente assim ou as obrigações podem ter a característica que o emitente deseja? É mais pela última frase que acabaste de dizer. Vai depender daquilo que é o desenho que o emitente deseja para aquilo que é a sua capacidade da gestão desta dívida que ele próprio vai adquirir, não é? E nesse sentido, ele junto da equipa da assessoria financeira ou legal vai poder decidir efetivamente que tipo de obrigação vai emitir, a que momento, qual a taxa que vai emitir, ou que vai pagar e qual a maturidade e depois os prazos ou os períodos do pagamento de cupão, né? Porque ele depois a empresa em si vai decidir, vai escolher qual o melhor modelo, né? Pagamento, e vai ter que olhar para o seu fluxo de caixa, perceber como é que funciona esse fluxo de caixa, se pode pagar em 3, se pode pagar em 6, se pode pagar em 1 ou mesmo em 2, 3 anos, podem ter essa característica, mas vai depender muito daquilo que é o comportamento da análise da empresa e a decisão sobre esse aspecto. Agora entrando no tema dos fundos de investimentos, né, que por acaso nos últimos dias temos verificado emissões e admissões em bolsa de vários fundos. Poderia nos ajudar a entender primeiro o que é um fundo de investimento, qual a diferença entre os fundos abertos e... O fundo aberto os fundos abertos, portanto, os seus subscritores, os seus investidores, os seus participantes podem sair ou entrar a qualquer momento, né? Já nos fundos fechados existe apenas a possibilidade dos participantes saírem em períodos pré-fixados, né? Ok, interessante. Pronto, relativamente à negociação dos fundos abertos e fundo fechado, tem sido uma estratégia dos fundos fechados serem negociados em bolsa. Para o investidor, na perspectiva do investidor, qual é a diferença em termos de negociação de um fundo negociado em bolsa e um fundo que não é negociado em bolsa? Obrigações, mercado de bolsa de obrigações privadas, unidades de participação, ações, é tudo no mercado de bolsa. É claro que estes que são negociados em bolsa
também podem ser negociados no mercado de balcão organizado. Só que, enquanto que no mercado de bolsa, tu tens a negociação multilateral, onde qualquer pessoa pode comprar e vender a qualquer minuto, a qualquer momento, tu no mercado de balcão organizado precisas de uma contraparte. Ou seja, precisas de ter já alguém a acordar o preço para realizar a operação. Não, perfeito. Agora, entrando aqui no filé mignon da Bolsa de Valores, alguns investidores defendem que só começamos a ter, ou a Bodiva, para eles, só começou a existir depois da abertura de capital de uma empresa, né? Quando se refere à Bolsa de Valores, é o mercado de ações. Né? Agora, entrando nesse segmento e olhando um pouco para a perspectiva de financiamento, quais são as vantagens de uma empresa abrir capital em Bolsa? Bem, as vantagens são inúmeras. Né? As vantagens são inúmeras. Desde o próprio custo de capital ser mais baixo do que, por exemplo, no setor bancário. Nós costumamos dizer que não somos concorrentes da banca, mas sim complementares. E quais são as vantagens que as empresas que querem se financiar optarem também pelo mercado de capitais? O contexto hoje, calhar, obriga que muitas empresas tenham uma visibilidade maior, não só internamente, mas também externamente. E o veículo da Bolsa pode permitir essa visibilidade. Mas para isso é preciso que as empresas cumpram determinados requisitos, apresentem determinada informação essa concreta, para que os investidores, sobretudo aqueles mais especializados em determinados setores, de matérias, possam efetivamente colocar à disposição os seus capitais e investirem nessas empresas. Com isso, o que é que quero dizer? Que as empresas que façam portanto, esse processo, ganham no ponto de vista de informação, de visualização. Porquê? Porque os requisitos obrigam com que as empresas periodicamente apresentem informação, e estamos a falar já do cumprimento dos requisitos de manutenção, que é pós-emissão, onde elas são obrigadas a apresentar muita informação também financeira, contabilística, estratégica, de como é que o seu negócio, como é que a performance do seu negócio vai acontecendo, e isso cria valor à empresa. Os investidores em si conseguem acompanhar a empresa no tempo e no espaço, e é essa necessidade que eles têm para poder continuar dentro daquela empresa e a investir eventualmente, ou se possível, ainda mais os seus capitais. Portanto, a empresa tem vantagens reputacionais em termos mesmo de aquisição de dinheiro, de capital, é muito mais rápida do que num banco, por exemplo. É um processo que pode começar e ter aqui o seu constrangimento temporal, mas depois disso, muito rapidamente e mais rapidamente, a empresa consegue arrecadar grandes volumes de dinheiro de uma só vez. Há um custo mais baixo, claro. Perfeito. A questão do financiamento via Bolsa de Valores, e falou das etapas e de alguns critérios, como de prestação de contas, que as empresas devem passar. Ainda sobre os requisitos para que possa ser admitida na Bolsa, qual é o nível se uma empresa hoje privada decidir abrir capital em bolsa, quantas ações, qual é o percentual de ações mínimo que deve fazer a abertura, e qual é também o mínimo de capitalização bolsista que deve atingir para que possa ser negociado, né, na bolsa? Obrigado. Antes de mais, importa dizer que estes requisitos, estas condições que são exigidas para fazer ou para se ter emissões ou de ações ou mesmo abertura de capital, são, eu diria, que partes importantes para aquilo que é a gestão de uma empresa. Ou seja, a empresa, para poder até melhorar a sua condição de gestão, cumprindo esses requisitos, pode ou tem uma maior possibilidade naquilo que é o controlo da sua gestão. Não é? E nós estamos a falar nada mais, nada menos do que variáveis que não são de outro mundo. Estamos a falar de um controlo, portanto, contabilístico, financeiro, estratégico, até mesmo corporativo, naquilo que toca ao governo, portanto, ao governo, portanto, corporativo desta determinada empresa. E os requisitos de bolsa são aqueles ligados exatamente a estes pontos que eu acabei de mencionar. O relato financeiro, a necessidade de apresentar, por exemplo, no mercado de bolsa, em caso de emissão de obrigações ou mesmo abertura de capital, a exigência, portanto, de ter um relatório de contas auditado, ter publicado o seu relatório de contas nos últimos 3 anos, sendo que no último ano haja realmente a necessidade de auditoria. Essa auditoria
pode ser feita pelas entidades registradas na CMC, e aí estamos a falar de algumas Big Four do nosso mercado. Aqui importa também dizer que para as PMEs, nós, Bodiva, fizemos já um ajuste no nosso quadro regulatório que permite que as pequenas e médias empresas, em vez de recorrer, atenção que podem sempre recorrer, se tiverem capacidade de fazer face ao custo, portanto, do serviço, às Big Four, mas podem recorrer a um perito contabilista. Na pessoa individual. O perito contabilista vai apresentar claramente uma redução no custo desse serviço, né? Exatamente. No caso de uma empresa. Isso quer dizer que a startup, também as PMEs que são certificadas pelo INAPEM como pequenas e médias empresas, têm também a possibilidade, dentro da Bolsa, num segmento específico. Temos, mas já já podemos chegar até aí. Eu só estava a fazer uma comparação. Mas voltando aqui à questão dos requisitos. Uma empresa, neste caso grande, para poder abrir o seu capital ou emitir obrigações, no caso da abertura de capital, a dispersão mínima é de 5%, sendo que a sua capitalização teria que estar em 500 milhões de kwanzas. Certo. Parece assustador, mas na altura em que foi trabalhado este aspecto, foi o que foi estipulado. Até hoje, por exemplo, a data de hoje, nós, Bodiva, temos refletido um bocadinho com o próprio regulador, no ponto de vista de eventualmente rever alguma dessas variáveis, certo. Mas importa dizer que isto, portanto, está um bocadinho balizado com aquilo que em outras geografias, mesmo aqui da região africana, acontece. Depois disto, para além do relato financeiro, estamos a falar da necessidade da apresentação de um prospecto, que é, porventura, o documento mais importante de uma emissão. Certo. E esse documento, o documento vai se tornar público após a validação e registro da própria Comissão de Mercado de Capitais. Esse prospecto é aprovado pelo regulador? Tem de ser necessariamente aprovado pelo regulador. Fazendo aqui um paralelismo com o setor bancário, os bancos, antes de operarem, têm que também ser validados pelo Banco Central. Pelo BNA. No caso da CMC. A CMC, portanto, para permitir que haja negociação, que haja o lançamento de um valor mobiliário, ou seja, de uma emissão, é necessário que ela seja validada. E esse prospecto vai apresentar todas essas condições, sobretudo certo. De risco, não é? De risco, para que os investidores, para que os investidores possam conhecer e devem, portanto, conhecer a condição da empresa. Naquelas variáveis que nós já mencionamos aqui. A parte da estratégia, a parte da governança corporativa, a parte do relato financeiro, a auditoria, quem é que o audita, quem são inclusive os seus gestores, quais são os seus gastos e depois qual é a sua estratégia. E aí que as nossas empresas angolanas podem olhar para uma oportunidade de expandirem o seu negócio, que eventualmente hoje, e não querendo influenciar seja quem for, mas aí podem, por exemplo, dizer, ok, eu hoje para me financiar tenho as taxas dos bancos muito altas. Eu hoje para emitir uma obrigação, se calhar vou ter que emitir também a uma taxa muito alta. Isso vai me trazer um custo maior. Certo. Se calhar é momento de abrir o meu capital, de permitir que investidores, portanto, especializados dentro do meu setor possam entrar, trazerem expertise, trazerem conhecimento e ajudarem, portanto, a dar seguimento ao meu negócio. Então, convém eu tentar procurar uma solução da abertura do meu capital, vendendo ações minhas, ou então permitir que haja um aumento de capital, criando novas ações para que os novos investidores, estratégicos ou não, possam entrar no meu capital social e ajudarem-me então a levar a empresa. No caso de obrigações, há quase as mesmas condições, sendo que para o mínimo que existe de uma emissão de obrigação no mercado de bolsa é de 60 milhões de kwanzas. Não é? Todo o resto apresenta mais ou menos as mesmas características. Estas são as principais, existem eventualmente outras, mas estas são as principais, a necessidade de apresentação de um relatório. De emissão de obrigações, se uma empresa, uma startup, tem também a obrigatoriedade de publicar os relatórios e contas? Sim, para o caso das pequenas e médias empresas. Este ajuste aconteceu em outubro de 2022, onde nós fizemos um trabalho conjunto com o regulador, com a CMC, e felizmente conseguimos chegar a uma conclusão daquilo que foi possível, portanto, alterar. E aí estamos a falar essencialmente do quadro da auditoria, das contas e da apresentação do plano de negócios. Essa alteração consistiu na necessidade das pequenas e médias empresas apresentarem apenas um plano de negócios de 3 anos, ou seja, reduziu-se de 2 para 3, pode não ser muito significativo, mas pronto, pode encurtar ali o custo do próprio estudo em si de viabilidade. E o principal foi reduzir um custo
que as pequenas e médias empresas muito reclamavam, que era o custo da auditoria. Okay. E aí nós trouxemos esta nova vertente em que um perito contabilista, na pessoa individual, pudesse efetivamente fazer esse serviço. Okay. Isso permite com que as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, também começassem já a criar aqui um lado mais rotativo naquilo que é a boa gestão, a boa prática, Exatamente. o controlo das suas boas contas. práticas de gestão. E isso é necessário, e nós às vezes tentamos explicar isso aos potenciais emitentes, às empresas, o porquê dessa necessidade. Já tem alguma PME que tem estado a entrar em contato com vocês na perspectiva de testar esse segmento de mercado? Nós, tanto a nível de pequenas e médias empresas privadas, como também as grandes privadas, nós temos estado muito próximos a estas empresas e muitas delas têm começado já o seu caminho de preparação para poderem fazer face a esses requisitos. É claro que diante daquilo que foi o crescimento de algumas empresas, nem todas estiveram atentas a esse tipo de situações do controlo dessas variáveis que nós mencionamos. Mas o que nós temos vindo a fazer com ações de literacia, com ações de proximidade a estas empresas é de efetivamente tentar passar o máximo possível de informação daquilo que é o funcionamento do mercado, aquilo que é o quadro regulatório, o quadro operativo, para que as empresas se possam ajustar e depois tomarem assim as suas decisões no seu tempo, de como é que podem equilibrar a sua base de financiamento. Sem isso e sem essa informação, elas também não vão tomar essa decisão. E é daí que nós contamos com vários participantes do mercado, hoje em dia com as corretoras e distribuidoras, nós, Bodiva, também muito ativos no mercado, muito próximos de instituições parceiras, como o FGC, como o Fundo de Garantia de Crédito, como o próprio INAPEM, como universidades também, porque nessas universidades nós começamos a ter os pequenos investidores, não é? Mas também podemos ter aí os grandes, agora esqueci o nome, os grandes empreendedores. Exatamente. Os grandes empreendedores que num futuro próximo podem ter já uma empresa e que podem começar a trabalhar porque já vão ter esta educação, esta cultura de que efetivamente podem organizar as suas empresas para que elas mais tarde ou mais cedo possam também considerar o mercado de capitais como uma fonte de financiamento. E o segredo do mercado de capitais e fazendo aqui esse paralelismo, é a mesma coisa do com o supermercado. Nós, para queremos vender o nosso produto, temos que estar na prateleira, temos que mostrar o nosso produto, temos que ter lá o nosso produto, temos que não falhar com o estoque do nosso produto e temos que cumprir as condições que eventualmente os nossos consumidores vão optar por comprar. É a mesma coisa que o mercado. No mercado precisa que as empresas preencham essas prateleiras, estejam disponíveis, estejam visíveis para que os investidores possam, perceber que do pouco que é aquilo que é a sua poupança, e nós entendemos sempre aquilo que é o contexto financeiro e económico, possam optar, escolher em usar parte do seu dinheiro para investir em determinada empresa. Mas é preciso que eles sintam a confiança e tenham veículos de acompanhamento para que possam dizer, não, o meu dinheiro está ali naquela empresa, é gerida pelo senhor X ou Y, que vai conduzir bem o meu dinheiro e vai me dar resultados. Ainda bem, perfeito. Mencionou no FGC, que é o Fundo de Garantia de Crédito, que é uma instituição de domínio público que garante, em caso de incumprimento, assume a garantia desse incumprimento e paga os devedores. Sei que a Bodiva assinou um protocolo com o FGC. A nível da banca, todos os investidores que investem em depósitos a prazos, em caso de falência de uma instituição financeira bancária, até o limite de 12 milhões e meio de kwanzas, eles estão protegidos com o Fundo de Garantia de Depósitos. Nós vemos em outras geografias, alguns instrumentos de renda fixa, existe também um mecanismo de proteção contra o investidor em caso de falência do emitente. Temos alguma coisa em pipeline a ser preparada? Será que esse protocolo que a Bodiva assinou com o FGC há a possibilidade de no futuro garantir, em caso de incumprimento do emitente, ou até no protocolo que também tem com o INAPEM, em caso de emissão de obrigações, existe uma pequena cobertura, uma parte que está coberta em caso de falência do emitente? Sim. É uma boa questão e é importante esclarecer aqui qual é o contexto desse acordo com o Fundo de Garantia de Crédito. Certo. Este acordo com o Fundo de Garantia de Crédito foi exclusivamente para criar mais confiança aos investidores que eventualmente venham a investir em pequenas e médias empresas. Perfeito.
no contexto destas empresas emitirem obrigações. Perfeito. Okay? E esta possibilidade de reembolso, é de até 75% do valor emitido, e esse reembolso, como estava aqui a dizer, ou seja... Não sobre juros. Não sobre juros. Ok. Então, em caso de incumprimento, no momento do reembolso, e mediante aquela percentagem que o FGC for acordar para poder reembolsar aos eventuais investidores, poderá ser definida no momento inicial, em que o FGC, dentro dos 75%, diz, olha, se existir aqui alguma situação de falência, alguma situação menos esperada, nós podemos ressarcir ou reembolsar até 62%. Aí acontece o processo de emissão, a coisa vai correndo e durante um determinado momento, se existir aquela condição previsível, não é? O fundo vai ressarcir parte do capital até aquela percentagem, portanto, definida. Estamos a pensar nessa possibilidade e queremos dar um exemplo para o mercado, porque nós aqui ainda não temos a cultura da prestação de contas, certo, por parte das empresas, porque as empresas privadas não são obrigadas a divulgar as suas contas, mas nós, enquanto uma entidade privada, estamos a pensar nessa possibilidade e a partir do próximo ano nós vamos divulgar publicamente as contas da renda passiva para dar um exemplo ao mercado. E vamos fazer mais, Nivaldo. Hoje os bancos são obrigados a publicar os balancetes trimestralmente, nós vamos publicar de forma mensal, né? Para dar aqui um exemplo da nossa prestação de contas. Eu acho bom, portanto um momento também importante para a renda passiva. E claramente que o dia que quiser investir no mercado de capitais para procurar mais financiamento por uma necessidade de expansão, por uma necessidade de construção de um determinado projeto, é importante que haja esse historial, não é? Para que as pessoas, os potenciais investidores, possam perceber que a partir daquele momento houve um crescimento, uma determinada dinâmica em que eles vão acreditar efetivamente na forma de gestão, controlo que a própria empresa tem. E isto é muito importante, porque essa parte da história vai trazer confiança ao investidor. Ao fim do dia, confiança que vai estar lá. E o mercado de capitais tem que ser transparente do ponto de vista de apresentar esta confiança e os riscos. Né? Nós costumamos aqui uma pequena brincadeira só para poder também não ir para questões muito técnicas, mas falar um bocadinho do prospecto. Certo. Que os investidores devem ler esse documento. Porque lá tem muitos riscos. E eu costumo brincar também quando faço aqui alguma apresentação ou não. Eu sou do Benfica, todo mundo sabe que eu sou benfiquista. Pronto, não interessa muito, mas pronto, sou não é mal todo. Se falasse fosse de Sporting, ia olhar de forma diferente. Benfica em tempos, e nós costumamos dar muito esse exemplo. O Benfica em tempos emitiu uma obrigação, né? Sim. E lá no prospecto colocou todos os riscos daquilo que eram os processos até mesmo judiciais. Né? Exatamente para que o investidor perceba quais eram os processos, portanto, que o Benfica incorria e qual era o risco que tinha em termos de resultado, se perder a causa no tribunal, ou não, e até que ponto é que pudesse influenciar o preço daquela obrigação ou daquela ação. Isso é muito importante, essa transparência deve existir. Isso é interessante. Porquê? Porque as pessoas precisam de perceber o negócio, precisam de perceber o caminho que a empresa, a atividade em si, para que depois tomem aquela decisão que eu acabei de dizer, que é de investir na empresa. Não, tocou num ponto interessante, e agora que falou, eu vou rever as informações que nós temos, não da renda passiva, mas das empresas que têm disponível, porque isso toca na questão das provisões, né? Porque muitos relatórios e contas têm uma provisões a um elevado valor e não tem detalhe dessas provisões. Eu queria voltar aqui o tema, na eventualidade da renda passiva se financiar via Bolsa de Valores. Estamos aqui a fazer um diagnóstico. Um diagnóstico, vou aproveitar aqui a consultoria gratuita. Isto aí é que está. Tem que ir a uma corretora ou uma distribuidora para lhe ajudar. Sim, sem dúvida. E vamos falar por acaso do ciclo de abertura de capital. Eles é que são, portanto, as entidades especializadas para poderem fazer esse tipo de processo. Exatamente. Agora, se eu quiser fazer este processo no âmbito do protocolo do FGC, a renda passiva, que é fazer emissões de obrigações no valor de 60 milhões de kwanzas, devo primeiro... Não existe limite para as PMEs. Ok, perfeito. Ainda bem. É melhor ainda. Então, era importante sai 60 milhões. Sendo que, em termos de requisitos para as PMEs, é só apenas exigido que haja um ano
de relatório de contas auditado. Ok. Enquanto que no mercado de bolsa tens de ter publicado pelo menos 3 anos. Tens de ter publicado pelo menos 3 anos, sendo que o último ano tem que estar efetivamente auditado. Ou seja, o ano anterior tens de ter o serviço de auditoria feito, né? Auditado por uma entidade registrada na CMC. Na CMC, ok, interessante. Mas essa é outra questão. Eu sei que já temos alguns peritos contabilistas registrados na CMC, o que estão perfeitamente disponível porque nós temos as contas todas em dias, só falta ser auditadas, mas estão todas em dias. Eu estava a lhe perguntar, no âmbito desse protocolo, basta eu abrir, submeter o prospecto junto da CMC para depois ir para a Bodiva, já estarei dentro do protocolo com o FGC, ou primeiro devo pegar o projeto, ser ratificado pelo FGC para garantir que 75% em caso de incumprimento de crédito está garantido, ou isto é uma porta única, vou para a CMC, deixo para a Bodiva, está feito, ou primeiro tenho que passar também para o FGC para ter esse selo de garantia? É opcional. Pode ir, o processo pela Bodiva vai sempre, se quiser, portanto, concorrer para essa garantia e para permitir mais confiança aos potenciais investidores, vai ter que passar nas duas entidades. É claro que em termos de sequenciais, o processo antes de chegar à CMC já chegará, se calhar não, aquilo que está previsto no manual de procedimento é que efetivamente chega à CMC já com uma indicação de qual é que será, portanto, a garantia, ou até que percentagem é que será a garantia dada para aquele determinado projeto. E a CMC depois disso vai avaliar e vai, portanto, analisar o processo contando já com essa possível garantia que depois é ratificada após a aprovação do Fundo de Garantia de Crédito. Ou seja, a equipa da assessoria financeira e jurídica e o colocador financeiro vão, portanto, trabalhar no prospecto. Assim que tiverem um draft, o que for, poderão também fazer face já àquilo que são os requisitos do Fundo de Garantia de Crédito, que também vai avaliar com base naquilo que são os seus requisitos e vai dar uma indicação, portanto, ou poderá dar já uma definição mesmo da taxa que irá cobrir para o reembolso de capital. No processo a seguir, o prospecto dá entrada à CMC e daí corre o ciclo normal como uma emissão ou como um processo de análise normal e igual a todo o outro. E a CMC, portanto, assumindo que há uma indicação, portanto, definitiva de que a taxa, portanto, até 75% é garantia dada pelo fundo de Garantia de Crédito, vai tomar a sua decisão, sendo que após a emissão, precisa a validação do próprio prospecto, o Fundo de Garantia de Crédito ratifica, portanto, confirma aquela percentagem e o processo decorre normalmente. E no momento do roadshow, a empresa em si, a pequena e média empresa em si, vai, portanto, apresentar a sua emissão já com a possibilidade de poder informar, olha, eu tenho aqui uma obrigação, quero-me financiar para esse projeto tal, e olha, em caso de incumprimento, eu também tenho aqui uma cobertura. Nenhuma garantia quando se pede um crédito bancário. Até 62%, em caso de incumprimento daquilo que for o meu capital, se eu não vos conseguir reembolsar. Isso vai permitir que o próprio investidor em si tenha mais confiança, porque sabemos que as pequenas e médias não têm tanta robustez como uma empresa grande. E esse apoio que o FGC dá no âmbito daquilo que são as parcerias foi fundamental, é fundamental. Aguardamos ainda que ele possa ser ativado e, portanto, temos vindo a recomendar às pequenas e médias empresas que possam olhar para essa possibilidade, porque têm as instituições a darem o apoio possível para que as coisas possam acontecer. Entendemos que o processo pode ser, portanto, um bocado complexo, mas este rigor é necessário. Sim. Este rigor é necessário. Ao fim do dia estamos a falar o dinheiro das pessoas e a poupança estamos a falar de dinheiro das pessoas, as poupanças das pessoas, e isso requer que haja responsabilidade, né? Então esses passos todos, ao fim do dia, como eu já disse, não são passos que estão fora de uma caixa completamente normal. O normal é que nós consigamos ser transparentes, consigamos apresentar as contas e consigamos trazer essa confiança às pessoas para elas tomarem decisões de investimento. Não, eu percebo essas exigências que têm que ser e embora é interessante o que a Bodiva fez, baixar a complexidade para garantir que pequenas e médias empresas têm acesso ao mercado, e devemos sim promover, por um lado, ter essa flexibilidade por parte da Bodiva, mas por outro lado também devemos exigir às empresas que melhorem suas prestações de contas, porque não é nada do outro mundo, tanto que as empresas são obrigadas por conta disso para pagamento de imposto. Temos que mudar o racional, e não só para pagamento de imposto, mas para prestação de conta dos investidores. Agora, entrando ainda aqui sobre o mercado,
vimos nas notícias, nós nesse preciso momento temos duas empresas cotadas em bolsa e por conta também do ProPriv, até final do ano teremos mais 3. Será que até o final do ano já podemos começar a falar da criação do índice de mercado da bolsa? Penso que o Dr. Walter Pacheco adiantou que o nome já foi escolhido, Luanda Stock Index. Depois um dia vou perguntar ao Dr. Walter por que Luanda, se não Angola Stock Index, né? Algumas pessoas podem se sentir sensíveis por causa disso. Em princípio vai ser alinhamento para o nome, depois é só decidir se vai ser 10, 20, 30, qual o número efetivo. Mas sim, é por aí. Nós temos esse estudo, temos isso preparado, mas efetivamente precisamos de materializar com as emissões a estarem, portanto, admitidas no nosso mercado de bolsa, né? Certo. E elas por si só têm que ser diversificadas. Não podemos criar um índice só com 2 empresas, né? E ainda por cima do mesmo setor. Certo. Então precisamos de uma maior representatividade de vários setores, pelo menos 5, 10, mediante aquilo que são os modelos, portanto, que nós temos vindo a estudar, mas precisamos que efetivamente elas aconteçam e que possam criar então um volume de transação necessário dentro desses setores para conseguirmos ter um index. Index. Exatamente, para conseguirmos ter um index da nossa bolsa. Ou seja, a expectativa da Bodiva é não só o número de ações que esse índice representa, mas também que possa ser um espelho do mercado. E que tenha vários setores. Exatamente, vários setores. Quer dizer que até dezembro, por mais que tenhamos 5 empresas cotadas em bolsa, não será desse, porque vamos ter instituições financeiras, basicamente. Sim, vamos acreditar que nos próximos tempos temos essa indicação. Primeiro é preciso que elas se efetivem, né? Depois, para aquilo que é o index, nós podemos também temos isto preparado, temos o estudo feito, agora precisamos, como disse, ter a materialização destas emissões e esperar que efetivamente haja maior representatividade junto de 3, 4 setores. Ok. Falando do ProPriv, né, tá em carteira abertura de capital em bolsa da Bodiva, da ENSA, que já está para setembro, sim, e do Standard Bank, que está para novembro. Uma temática que os investidores têm muito reclamado é que para participar num processo de IPO, darem as suas intenções de compra, precisam obrigatoriamente ter uma conta custódia no intermediário financeiro que está a conduzir a operação. Exatamente. Né? Será que agora, nesses próximos processos, teremos a possibilidade de eu que tenho a minha conta custódia no intermediário financeiro que não está a participar no processo emitir? Ou preciso necessariamente, tal como ocorreu nos 2 processos anteriores, abrir uma conta custódia no intermediário que vai conduzir a operação? Bem, este processo é importante que consigamos explicar isto de uma maneira mais assertiva possível. Este processo vai depender sempre do emitente. Ok. Não depende da Bodiva, nem do regulador. É o emitente que escolhe. Porque para ver essa colocação, portanto, financeira, em mais do que um intermediário financeiro, existem custos. Não é? E mediante aquilo que forem as necessidades do próprio emitente, o emitente pode decidir cumpri-lo ou não cumpri-lo. Infelizmente temos ainda esse cenário, esperamos que as próximas emissões possam ser diferentes. A Bodiva, por acaso, tentou trabalhar nisto. A Bodiva vai abrir capital em bolsa, deveria ser um exemplo. Vai abrir o seu capital e garanto-vos que vamos ter uma maior capilaridade junto de pelo menos 3 entidades distribuidoras então já foi escolhido, sei que foi anunciado, né, a abertura do concurso público para a contratação do intermediário financeiro. Falou em 3, quer dizer que já foi escolhido? Sim, a esta altura sim, posso dizer que sim. Nós iremos já foi anunciado ao mercado? Será que pode dizer quem são esses intermediários? Sim, vamos contar com a Áurea, vamos contar com PFA Capital Markets, vamos contar também com o Banco Caixa e vamos contar também com a Luei Brokers. Interessante. Portanto, estamos aqui a dar o exemplo e o pontapé de saída que efetivamente vamos ter uma maior capilaridade e vai permitir que os investidores possam efetivamente estar tranquilos, pelo menos naquilo que for a sua representatividade junto dessas entidades. Ok. Falando mais sobre esse processo, qual é a percentagem que vai ser aberta o capital? Bem, o cronograma continua, porque sei que foi avançado
pelo secretário de Estado após a reunião que está previsto a abertura de capital em outubro da Bodiva, setembro a ENSA, outubro. Sim, nós temos trabalhado. O cronograma mantém-se. Nós temos trabalhado, temos tentado cumprir essa indicação do cronograma em si. Como disse, terminamos agora a contratação de intermediário financeiro, temos vindo a trabalhar já com a equipa da assessoria. Está finalizado? Está a ser trabalhado, depois vai requerer também aquilo que é a validação da Comissão de Mercado de Capitais. Estes processos depois dependem sempre daquilo que é a materialização documental, processual, e portanto há essa indicação do cronograma. Não é? Se existir a possibilidade de cumprirmos, melhor. Se não, o importante é que há essa, portanto, decisão. Mas deste ano não passa. Deste ano poderá não passar. Efetivamente, há essa indicação do acionista que quer, portanto, vender. O trabalho já começou e acreditamos que consigamos fazer, portanto, a abertura de capital da Bodiva em 30%, sendo que teremos 28% para o público em geral, certo, e 2%, portanto, para trabalhadores da Bodiva, assim como será, por exemplo, para a ENSA. Ok, interessante. Eu sei que também para o processo de Standard Bank uma parte foi reservada para o acionista atual, né? Não para os trabalhadores, mas para o acionista atual. O processo de emissão em si, a construção das condições em si vai depender sempre do emitente. Não, nós estamos expectantes, como grandes promotores da literacia financeira e da educação financeira, estamos expectantes desses processos, porque, por incrível que pareça, não é incrível também, porque em outros mercados também não é diferente. O mercado de ações, embora seja aquele que tenha mais risco, é aquele que apresenta a maior rentabilidade, pelo menos olhando para os dois processos passados, embora a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas pelo menos os dois primeiros processos, o valor dos investidores quase que triplicou, né? O Caixa abriu capital a um preço de 5 mil kwanzas e o Estado deve estar a 15 e o BAI também seguiu. O BAI começou com 20.640 e já chegou a negociar a 60 mil kwanzas, por exemplo. Não, interessante. Então, os investidores estão todos expectantes com esse processo. Nós aí é a bolsa em funcionamento, basicamente. Não, perfeitamente. E eu acho que até vai ajudar a regular o preço, né? Porque hoje nós temos o BAI, temos o Banco Caixa, mas o fato de entrar também uma outra instituição financeira bancária ou outra alternativa que os investidores têm, pode até causar um volume de negociação muito maior, porque em termos de alocação de carteira de investimento, há investidores que vão diversificar um bocadinho mais. Então é interessante. E agora, entrando aqui, trazendo um tema que nós por acaso já abordamos antes do início da gravação, sobre os investidores não residentes, sem querer entrar nos meandros complexos dessa temática, mas os investidores não residentes têm a possibilidade de participar nesses processos que vão decorrer. E participando, existe alguma proteção que eles tenham? Bem, no caso da Bodiva, não vão ter essa possibilidade. E isso, como eu disse, vai sempre depender do emitente, não é? Na escolha de quem é que vai vender e como é que vai vender. No caso de uma cobertura, proteção para os investidores estrangeiros, não existe. Certo. Eles tornam-se iguais a nós, neste processo, potenciais investidores angolanos também, e ficam expostos a um risco cambial. Tendo um outro processo, no caso da abertura da conta custódia, a conta custódia para investidores não residentes ainda é permitido que seja aberta junto de uma entidade bancária, não é? Enquanto que o investidor nacional tem que fazer a abertura dessa conta custódia já dentro de uma corretora ou de uma distribuidora. Sim, existe aqui depois o aspecto cambial. Não é? E esse aspecto cambial é igual para todos. Não existe nenhuma proteção adicional para um investidor estrangeiro ou para um investidor nacional. Perfeito. É um tema, é o que é a temática do câmbio. Sim, acreditamos que com aquilo que se venha a trabalhar tenhamos resultados o quanto antes e possamos equilibrar este aspecto. Não, perfeito. E agora aqui, já entrando na nossa reta final, foi publicado também no... Não, passa rápido. Conversas agradáveis passam sempre muito rápido. E pronto, fico feliz que viu que o tempo não passou. Não, o tempo não passou. Nós só quero fazer um outro parênteses. Nós, Bodiva, temos esse desafio e aceitamos de forma muito, muito feliz a participação em esse tipo de eventos. Perfeito. Porque
que é a partir daí que também conseguimos usar mais este veículo para poder chegar às pessoas, né? Perfeito. E poder passar um bocadinho daquilo que é a informação necessária, tanto para financiamento como para investimento, né? Não, perfeito. Então nós estamos muito, muito focados, e é um desafio que não vai terminar agora. Sabemos que o nível de literacia financeira hoje é melhor. Sei que a Bodiva, vocês têm uma meta de ter 1 milhão de contas. E já tocando nessa questão, pronto. Por que até hoje a Bodiva ainda não divulgou, não sei, talvez possa estar errado quanto a isso, uma estatística acurada do número de investidores que nós temos? Nós continuamos a mensurar o volume de participação dos investidores de retalho pelo número de conta custódia, mas por conta da questão que acabamos de colocar, que cada investidor, para participar num processo, é obrigado a ter uma conta custódia. Não? Eu mesmo tenho 3 contas custódias, então já a possibilidade, ou tem algum sítio que eu consiga mensurar o número de investidores individuais ou mesmo até o número de investidores globais desassociado do número de contas custódia? Sim, no nosso dashboard nós conseguimos, qualquer pessoa pode obter essa informação. Mas no dashboard conseguimos só ver o número de contas custódias que está disponível, não o número de investidores. Não, que nesse preciso momento são por aí 15 mil tal contas custódias. Nós temos 30 mil contas custódias. Pronto, então posso estar desatualizado, mas... Sim, e nunca mais reduziu-se a 15 mil. Houve sim uma redução significativa, mas foi necessariamente por causa do processo de migração. Ou seja, nós reduzimos estas contas por causa do novo modelo de funcionamento, sendo que retiramos muitas contas dormentes, não é? Que não tinham qualquer tipo de posição, e mantemos, ou transferiu-se, portanto, aquelas contas existentes, somando a isso as contas que foram abertas já dos novos investidores a partir de 1 de janeiro. E este número da migração em si situou-se nas 30 mil contas custódias. 30 mil contas custódias. 30 mil contas custódias, composição. Mas agora, temos o número exato do número de investidores. Agora não consigo descrever isto, mas acredito ver. E tenho certeza que no meu dashboard temos essa informação completamente segmentada. Eu posso lhe garantir que não tem. Senão também tenho a minha equipa, os meus colegas, que aqui gostava também de mandar um cumprimento a todos. A todos, sem exceção. Eu sei que tem o Eri Walter, eu tenho estado a lhe chatear constantemente, coitado do homem. Partilhou-me o número e eu não paro de lhe chatear. Então não há problema. Se não temos esse ponto ainda desenvolvido, certeza que vamos trabalhar, mas eu tenho certeza que sim. Seria importante, porque em cada processo de abertura de capital em bolsa, do IPO, a Bodiva faz uma segmentação. Publica os resultados do processo, número de ordens, homens e mulheres, e acaba por dar uma boa informação ao mercado. Eu acho fizemos isto para Sonangol, por exemplo. Fez para Sonangol. Por província e depois por género também. Então, seria importante também no dashboard, além do número de contas custódias existente, é o número de investidores que tem, porque nós que promovemos o mercado de capitais, educadores financeiros e plataformas de educação financeira, recebemos o desafio, assumimos isso de ter 1 milhão de investidores e queremos também mensurar o impacto daquilo que estamos a fazer, né? Sim, mas quanto número de investidores estes tem. Estes números são indicativos e vão encontrar-se junto daquilo que é a estratégia dos próximos anos que a Bodiva tem. Né? E é por isso que nós temos que trabalhar exatamente na literacia financeira e na concretização dessas operações. E acredito que vamos chegar. Temos agora 10 anos, aliás, para permitir também, acabamos por não mencionar esse aspecto, é importante. A Bodiva tem agora 10 anos, desde 2 de julho de 2014. Certo. E acho que temos tido grandes marcos, não é? Tem sido um grande trabalho por todos, aqueles que já estiveram, aqueles que estão e aqueles que estão por vir, tenho muito orgulho da marca Bodiva, né? Eu próprio em 4 anos, então penso que é uma marca que veio para ficar, é uma marca que tem dado um apoio aos parceiros muito importantes, que são todos os agentes económicos, desde o Estado até mesmo investidores, portanto, e educadores financeiros, temos promovido e temos vindo a reforçar claramente aquilo que é o sistema financeiro angolano, não é? Com mais este veículo, e que queremos efetivamente com todas as possibilidades tentar concretizar aquilo que são as nossas ideias, aquilo que são as nossas estratégias, tentando trazer soluções para o mercado, mesmo que sejam fora, portanto, de um contexto que não é normal, e é por isso que estamos a tentar trabalhar também em alguns outros mercados, como o mercado de mercadorias, como o mercado de cobertura de risco, que nós queremos, ou pelo menos tentamos procurar viabilidade para poder lançar dentro da Bodiva.
Não, então somos uma marca que queremos dar esse apoio à economia e temos vindo a dar. Não, eu creio que sim. E a Bodiva tem apresentado números interessantes, porque acho que pelo menos das informações que temos disponível, é das instituições que mais cresce. Né? Tem um crescimento não linear, tem um crescimento exponencial e estamos todos de olho, né, promover o mercado, porque o desenvolvimento do mercado financeiro e o desenvolvimento de um país está sempre ligado ao desenvolvimento da própria Bolsa de Valores, né? E nós esperamos até os grandes ativos como a Unitel e o BFA que estão para o ano, estamos todos à espera, né? Para colocar aí as nossas poupanças. A Bodiva está pronta. Não, sem dúvida, creio que sim. Em termos de recursos humanos, em termos tecnológicos, em termos materiais, estamos prontos, já tivemos sucesso de muitas operações. Houve uma que não correu tão bem, mas não foi necessariamente por culpa da Bodiva, mas por outras questões mais do contexto, se calhar financeiro ou económico, ou mesmo da própria operação. Mas desde 2021 que temos tido, se calhar 2018, com a primeira obrigação emitida pelo Standard Bank, depois em dezembro de 2021, num concurso limitado de prévia qualificação, foi vendido do BCI, correu muito bem. O ano a seguir foi um ano, se calhar, onde tocámos o céu com a emissão, então a ativação do segmento de ações, com a abertura de capital do Banco BAE, do Banco Caixa. Que os dois foram um sucesso, a procura em outubro deste ano fizemos o ajuste ao quadro regulatório. 2023 tivemos a aproximação porventura da maior empresa do país, que foi a Sonangol, que fez a abertura, portanto, que fez a emissão de obrigações. Já estou a contar com a abertura de capital da Sonangol, mas não, foi a emissão de uma obrigação de 75 milhões de dólares, na altura cerca de 75, 80 mil milhões de kwanzas, que correu muito bem. Foi o maior capital já arrecadado na Bolsa. Teve uma procura de quase 110%, um rácio de quase 110%. Muita procura, e nós conseguimos fazer com que essas operações tenham corrido bem, sobretudo em termos funcionais, não é? Em termos de sistema, não houve falhas, não houve reclamações, e estamos ao dispor do mercado. Isso tocou no tema das obrigações da Sonangol, e sei que a nível de sistema não tem nenhum problema, mas agora a nível de comissões, nós ouvimos numa das conferências um representante da Sonangol a mencionar que em termos de custo da operação, o financiamento via emissão de obrigações para a Sonangol foi um bocadinho oneroso, né? Isso por conta das altas comissões. Não sei se foi da Bodiva, se foi do intermediário financeiro que cobrou, não da equipa jurídica, mas o estudo que vocês têm, para o meu caso, para a renda passiva e para PMEs e startups que nos estão a ouvir e estão a ponderar fazer emissão de obrigações, podem ficar descansados que o custo de emissão de obrigações pode ficar mais barato do que se financiar via crédito bancário? Sim, olhando para outras variáveis, efetivamente sim. Se for buscar isso, por exemplo, junto a uma entidade bancária, claramente que sim. Depois, se quiser fazer essa comparação dentro do mercado de capitais, Bodiva, assessores financeiros e jurídicos e colocadores financeiros, claramente que a Bodiva é mais barato. O nosso pressário apresenta, portanto, mesmo para aquilo que são as grandes empresas... Para uma PME abertura de capital, quanto é que pagaria? Metade, por exemplo, paga uma empresa grande. Por exemplo, e mesmo nas grandes não estamos a falar de grandes valores. De certeza que a equipa da Sonangol ou o representante da Sonangol, o que mencionou não era sobre a Bodiva. Foi o custo de consultores e tudo mais. Eu tenho a possibilidade de fazer, se bem que não sei se isso é uma questão da Bodiva ou uma questão do intermediário financeiro que vai fazer a colocação. Imagina que eu tenho a minha equipa, por exemplo, a minha equipa da renda passiva tem um nível de expertise muito alto, né? E nós podemos achar, perdão a nossa arrogância, que nós conseguimos montar o nosso próprio prospecto, temos a nossa equipa de consultores, conseguimos montar o nosso próprio plano de negócio, temos internamente capacidade para tal. Nós podemos dispensar quando tiver a montar o meu consórcio, não intermediário financeiro, que é obrigado para fazer a colocação. Exatamente. Mas eu posso dispensar o consultor jurídico, posso dispensar a banca de investimento para fazer o valuation e eu próprio, com o meu intermediário, ir direto para a CMC? Não. Vai precisar sempre. Tem que ser sempre o endorsement do escritório da advocacia. Exatamente. E de um... Sim, legal registrado na CMC.
Então deveríamos, por causa da PME, devíamos também ter, do mesmo jeito que temos a figura do perito auditor individual, devíamos ter também a possibilidade, não sei se tem, perdoa-me se estiver errado. Ainda não, porque acontece. De um jurista com número na ordem dos advogados, para dar um parecer do prospecto de uma PME. É uma ideia também, mas para já o Código dos Imobiliários não permite essa possibilidade. Porque eu economizo na auditoria, mas depois... Mas é uma ideia que a Miranda cai em cima de mim. Carece de avaliação, como é claro, e a CMC, e como eu disse há bocadinho também aqui neste encontro, temos iniciado, ou tem iniciado já esta reflexão no ponto de vista de flexibilizar. Sim. Mas é importante sempre dizer que essa flexibilização não poderá retirar o contexto daquilo que é uma bolsa, não é? Sim. Isso, se quisermos sempre contar com investidores estrangeiros, com investidores que queiram olhar para o nosso mercado como um mercado rigoroso, não é? Onde os seus investimentos possam ter de forma paralela aquilo que eventualmente ele encontra na sua geografia. Certo. Isso é muito importante em termos de paridade, ou mesmo até de leitura, não é? Para que ele possa tomar a decisão de investimento fora daquilo que é o seu território. Eu concordo e eu sou, algumas pessoas criticam por isso, eu sou da opinião que nós não devemos baixar o standard. O standard de qualidade deve estar lá e nós é que temos que nos esforçar para chegar lá. Mas o que eu defendo é critérios objetivos e não subjetivos. Por quê? Porque se eu tenho a obrigação, coloco a obrigação que o prospecto que me vai chegar tem que ser endorsement ou tem que ter o carimbo de um escritório de advogados, eu tenho um critério subjetivo, eu olho para a pessoa que olhou para isto. Mas se por outro lado, não é um problema da Bodiva, talvez é da CMC, se a CMC... nós depois vamos convidar a CMC também para discutir isso. Se eu tenho os critérios já definidos, que eu olho a qualidade do prospecto. Sim, mas se o advogado olhou ou não olhou, eu estou preocupado com a qualidade do prospecto. Eu vou dar uma opinião muito pessoal, não tenho grande visibilidade sobre isto, mas vou dar uma opinião muito pessoal. Importa pensar se este escritório de advogados cumpre aquilo que a CMC está à espera do cumprimento do requisito para aquele serviço que ela vai fazer. Então é muito importante que esta entidade também esteja registrada na CMC para perceber se ela cumpre com aquilo que são os requisitos do próprio regulador. Porque ela, se não cumprir, vai validar uma coisa que não faz parte, a CMC reprova imediatamente. Exatamente. Por isso mesmo, como se que o papel da aprovação é da CMC, a minha equipe interna da renda passiva, o nosso diretor jurídico, se ele conseguir redigir um prospecto com o mesmo nível de qualidade com o escritório de advocacia, a CMC, sabendo os critérios que ela olha para certificar um escritório, podia facilmente validar e iria economizar, de certa forma, um custo. Né? É uma ideia. É um proposto. Então, Nivaldo, eu lhe agradeço, fico muito feliz por aceitar o nosso convite, por essa magna aula a nível de educação financeira. As portas da renda passiva e do Money House Podcast estão abertas, sempre que... E creio que ainda o terei para quando se aproximar o roadshow da Bodiva, talvez o possa convidar para falarmos um bocadinho sobre o conteúdo. Obrigado pelo convite, aceito em nome da Bodiva, espero que possa estar cá, claro. Sim, vai ser para breve, os trabalhos estão muito avançados, o roadshow tem uma data estimada, vamos ver se conseguimos cumprir, as equipas têm trabalhado, nós aqui não fazendo uma publicidade enganosa, nós recebemos por parte do nosso assessor financeiro e jurídico os parabéns, porque em menos de uma semana conseguimos cumprir com a entrega da documentação necessária. Okay. E estamos a falar essencialmente da documentação financeira. Conseguimos entregar e isso é um exemplo que gostávamos de deixar aqui ao mercado, que eu gostava de deixar, que quanto mais organização a empresa tiver, melhor para aquilo que é a possibilidade dela juntar-se ao mercado de capitais. Não é? Porque ela pode encurtar caminho se estiver organizada, se estiver, portanto, pronta, dinâmica para cumprir determinados requisitos. E esses, como eu disse há bocadinho, não são só de bolsa, mas podem ser também operacionais, podem ser também estratégicos. Sim, porque olhando para as empresas que tentam cumprir esses requisitos, elas estão melhores do que aquelas que não cumprem, em termos de controle daquilo que são as suas variáveis de gestão. Então, o que nós recomendamos e o que nós temos apelado a algumas empresas é que efetivamente olhem para estas variáveis que possam melhorar a performance delas, tanto a nível individual, mas depois até a nível, portanto, estratégico, daquilo que é o crescimento intrínseco da sua atividade, juntando-se, claro, ao mercado que apresenta transparência e confiança.
Não, ainda bem, ainda bem. Nós, Renda Passiva, também incentivamos e vamos nos juntar a esse nível de qualidade de prestação de contas, né? Fica aqui o compromisso público. Nós, a partir do próximo ano, vamos começar a publicar o relatório e contas, balancetes trimestrais, balancetes mensais, né? Vejam só, melhor ainda com o sistema financeiro bancário, né? Para mostrar, porque eu acho que temos que evoluir a nível da prestação de contas e não é difícil, as empresas fazem isso para pagamento de imposto, só precisamos aumentar a qualidade e o rigor. Muito obrigado você que está aí e nos assiste. Lembrando, se és novo por aqui, minha casa é sua casa, não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar o sino das notificações e, acima de tudo, partilha esse conteúdo para as pessoas que estão à tua volta, para elevarmos o nível de literacia financeira e para garantir que todos nós possamos tirar proveito desse mecanismo público, né, para enriquecimento, criação de capital, diversificação da sua carteira dentro da Bolsa de Valores. Obrigado, Nivaldo, mais uma vez e obrigado a todos.